Olá, bem-vindos à nossa aula de Geografia para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que apresentará programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Alejandro e o tema de hoje é sobre globalização, conteúdo importante para os estudantes da terceira série do ensino médio e também para você que está se preparando para o Enem. Vamos lá então, com o tema de globalização, conteúdo, atual configuração do espaço geográfico mundial e a habilidade, relacionar a globalização e a atual configuração atual do espaço mundial, identificar os polos e disputas de poder na ordem mundial atual. Então, nessa série de aulas sobre a globalização, a gente já falou um pouco sobre ela, né? E a gente viu aí sobre a questão dos avanços das tecnologias, principalmente tecnologia de comunicação e de transporte, facilitando aí então a comunicação mundial e também levando pessoas de um ponto a outro do globo, facilitando aí as relações econômicas, as relações culturais do mundo. Então, o que é a globalização? A gente pode entender como a difusão do termo globalização que ocorreu por meio da imprensa financeira internacional em meados da década de 80. Então, o termo globalização, inicialmente, ele não era acadêmico, mas se popularizou assim, e a gente começou a observar esse fenômeno e ficou muito mais fácil esse termo, justamente porque dá a entender dessa interação do globo inteiro, ou seja, o planeta inteiro agora ligado, principalmente pelas questões econômicas. E como a gente viu lá, a divisão internacional do trabalho, desde o século XV, com as grandes navegações acontecendo, a gente vai ver o mundo cada vez mais próximo e países, cada um atendendo uma função diferente nessa divisão internacional do trabalho. Bem, a globalização também, nós vemos aí a difusão de novas tecnologias na área de comunicação, como satélites artificiais, redes de fibra óptica, que interligam pessoas por meio de computadores. Então, principalmente no final do século XX, a gente vai ver uma intensificação desse fenômeno da globalização. Então, novas tecnologias vão surgindo, e facilitando essa comunicação. A gente vai ter acesso, como a gente falou, os celulares hoje. Então, você vai ter um celular na palma da mão, você tem acesso ao mundo inteiro, uma série de informações, beleza? Circulação de informações de fluxos financeiros. A gente observa aí principalmente as redes sociais hoje, a quantidade de informações que nós temos acesso. Então, de acordo com aquilo que você tem interesse, você vai buscando informações no seu dia a dia. Então, nós somos diariamente bombardeados com essas informações. Um excesso, inclusive, de informações, e aí cabe aí ao indivíduo selecionar o tipo de informação também que ele deseja. Lembrando que os personagens eles vão sendo alterados durante a globalização. Então, a gente tem a mídia, porém, essa mídia a gente vai ver também vários tipos. Então, a mídia, a gente vai ver, por exemplo, o rádio perdendo espaço e a televisão surgindo. De repente, a televisão perdendo mais espaço e a internet, as redes sociais ganhando mais espaço. Então, a gente vai ver novas mídias aparecendo e um excesso também dessa informação, um fluxo de informação maior. E a gente vai ter ligado a essa mídia também o fluxo financeiro. Então, as propagandas, colocando aí as multinacionais, as grandes empresas nessa mídia e crescendo cada vez mais esse mercado. Inclusive, com a rede social, a gente vai ver também o mercado sendo direcionado. Então, de acordo com o que você consulta na sua rede social, você vai ter até mesmo aquela impressão, nossa, eu estava pensando em tal coisa e de repente aparece lá nos seus stories, a propaganda sobre aquele determinado produto. Então, vai direcionando o seu consumo. Você pensa sobre aquilo, de repente aparece. Por exemplo, eu começo a seguir canais ali de guitarristas. De repente, o que aparece? Eles entendem que o meu interesse, instrumento musical, e começa a ter uma série de propagandas a respeito de instrumentos musicais. Então, o fluxo financeiro também vai ser alterado, justamente direcionando esse consumo. Porque, de repente, eu estou assistindo a TV. O comercial ele não é direcionado para mim. Então, de 10 propagandas que aparecem ali, uma, de repente, vai ser direcionada para mim. Na rede social, com essa forma de fluxo de consumo, ele vai ser direcionado, vai ser guiado. Então, das 10 propagandas que aparecerem para mim, talvez as 10 sejam direcionadas para o que eu quero consumir. Então, aumenta aí o consumismo dentro desse sistema. A globalização passou a ser sinônimo de aplicações financeiras de investimento pelo mundo afora. É o que a gente observa, as bolsas de valores
E a gente vai ver também, nessa questão dos investimentos, quantas pessoas aí, quantos cursos aparecem para a gente mesmo, até nas propagandas, te ensinando a investir na Bolsa de Valores, te ensinando a utilizar determinado aplicativo financeiro, né? A gente vai ver esse fluxo de finanças, esse fluxo econômico acontecendo e cada vez mais a gente ligado a ele. É claro, a gente vai ver no Brasil um pouco mais tradicional, a gente vê até uma certa barreira mesmo para esse tipo de investimento, tá? Mas cada vez mais próximos desse tipo de fluxo. Então, a globalização, a gente vai entender ela como uma globalização cultural e também econômica. Então, a gente vai ver até mesmo o cidadão global. O que quer dizer isso? A gente vai ver culturas do mundo inteiro, mas olha só, os filmes, as séries, né, a gente vai ver nesse sistema atual, a gente vê filmes e séries do mundo inteiro. Então, a nossa formação intelectual, a nossa formação como cidadão, ela vai sendo cada vez mais voltada para aquele cidadão que a gente observa nesses filmes, nessas séries, ou seja, o tipo de informação que a gente tem. Então, uma cultura global vai sendo formada. Tá? E é claro que a gente vai ver também a economia sendo globalizada. E aí o mercado também vai ser atingido por eles. Então, vamos pensar aqui numa série famosa como A Casa de Papel. De repente, essa Casa de Papel, eu vou ter gente utilizando aí, até mesmo na moda, na rua, né, utilizando o macacão vermelho, porque a Casa de Papel é o que está fazendo sucesso. Tá? Ou até mesmo uma música de referência ali da Casa de Papel, a gente começa a consumir aquele tipo de música, né, que é regional e, de repente, tornou-se global. Então, as regiões, o local acaba também ganhando essa proporção global, tá, do mundo. Então, a cultura e a economia andando lado a lado e a gente vendo, né, ela sempre uma parceira da outra, uma aliada da outra. Um exemplo aqui, há uns anos atrás, a gente observava aí a novela, e aí a novela falava sobre uma cultura indiana. De repente, aqui no Brasil, né, a gente vai ver justamente utilizando nas ruas uma cultura indiana, né, então roupas, vestimentas, ou até mesmo falando com alguns trejeitos, né, então trazendo a cultura de um outro local para dentro do nosso território. Então, a gente observa essa cultura e economia andando lado a lado. Se a gente ficar preso na nossa cultura, é claro que a gente vai consumir, mas o consumo é menor. De repente, você insere uma cultura aqui dentro desse espaço, o consumo aumenta. Vamos consumir uma nova cultura. Tá? Então, a globalização vai ver isso, a cultura e a economia andando lado a lado. E é claro que a gente não pode falar sobre a globalização sem citar aí, né, o pai da geografia, Milton Santos. Então, Milton Santos, ele observa essa parceria da cultura com a economia, mas ele observa também que a globalização, pela questão da divisão social, ela vai ter também a questão da exclusão dentro desse sistema. Então, o Milton Santos ele vai falar sobre a questão da globalização solidária, e aí ele propõe isso no seu livro, né, por uma outra globalização. Então, uma globalização mais solidária, tão mais próxima, justamente uma pessoa possa ajudar a outra. E o Milton Santos ele vai dividir a globalização de 3 formas. A globalização como fábula, a globalização como perversidade e a globalização como possibilidade, justamente por uma outra globalização. Ou seja, ele pega a globalização atual e ele divide, na verdade, em 2, e ele dá uma sugestão de como ela deveria ser. Tá? Então, primeiro, a globalização como fábula. O que é isso? Justamente aqui a imagem é uma fantasia. Quando a gente fala o conceito de globalização, nós temos o seguinte pensamento. A globalização, nós temos um avanço de tecnologia que faz o mundo se aproximar, que faz as pessoas se aproximarem, tem uma comunicação de pessoas de vários países do mundo, tem uma interação entre elas, um crescimento econômico, porém, para quem é esse crescimento econômico? Quem que participa dessa interação? A gente vai ter justamente a questão da falta de acesso. Então, vamos lá, surgiu aí o iPhone 12. Eu quero muito, eu vejo a propaganda e eu vejo que aquilo é bom. Eu quero consumir, mas eu sou professor, né, gente? Então, o professor não tem iPhone 12. Então, quando eu observo aquilo, eu mesmo já me torno excluído um pouco desse sistema. A globalização me alcançou? Alcançou. Mas eu tenho acesso a toda novidade, a toda inovação tecnológica, a toda inovação cultural, eu tenho acesso aí às informações, ou eu continuo dentro dessa globalização sendo também alienado a esse sistema? Continuo.
tá? Então eu não tenho acesso a sair um carro novo, mais veloz, um carro mais luxuoso, um carro mais confortável. Eu posso ter? Nem sempre, tá? Então, às vezes eu tenho que andar no Fusquinha mesmo, às vezes eu tenho que andar de ônibus mesmo, ou às vezes eu tenho que voltar do serviço para casa a pé porque eu não tenho mais dinheiro para poder nem mesmo consumir do transporte público. Então, a globalização como fábula é justamente entender que existe uma divisão de classes e que tem pessoas, né, no planeta, e não são poucas, que não têm acesso a essa globalização. Então, quando a gente fala de inovações tecnológicas, essas inovações atingem a quem? Tá? Então, a globalização como fábula é justamente essa questão de que é fantasia a globalização para a maioria das pessoas, tá? Porque elas não têm acesso a essas novas tecnologias. Então, justamente isso que a gente vai entender como a perversidade. Inovou a tecnologia, aumentou a economia, porém, há uma concentração de renda. Então, não são todos que vão poder consumir disso. Então, ela acaba sendo perversa. O que resolve? Imagina, como crianças mesmo, né? Tá lá assistindo a televisão, ela vê aquele tanto de comercial ali, aquele tanto de brinquedo, aquele tanto de coisa nova. Ela pode ter? Depende. O pai pode dar? Então, aí a gente vai ver, né, nós mesmos vamos nos sentir como essa criança, que vê aquele comercial, que quer aquele brinquedo, mas nem sempre pode ter. Tá? Então, a perversidade está justamente aí, nessa divisão de classes. E a gente vai entender justamente uma concentração de renda entre os mais ricos. Então, a gente vai ver justamente gente que ganha muito mais do que precisa, tá? E pessoas que não têm nem mesmo o suficiente para sobreviver. Então, tem uma sobrevida aí, né? Sobrevive no dia a dia. E, vamos lá, por último, ele justamente pensando nessas dificuldades, ele vai dizer a globalização como possibilidade. Então, como deveria ser a globalização? Nessa globalização, ele vai falar justamente sobre a questão da ajuda. Então, um ajudando, né, o outro. Então, quem pode, ele pode também ajudar as outras pessoas. A gente vê até um pouco sobre isso na questão aqui do Natal. Né? A gente vê justamente essa questão da contribuição, as pessoas um pouco mais próximas umas das outras. Então, a gente vai ver justamente essa aproximação das pessoas. Justamente na direção do que o Milton Santos fala, né, desse auxílio, então dividir um pouco mais. Só que essa divisão, a gente vai ver justamente ele falando sobre as personagens, né? Então, as multinacionais, elas têm interesse de fazer essa divisão? Não. Quem seria responsável por fazer essa divisão? O próprio Estado. Então, aí é onde a gente vê programas de moradia, programas para poder levar saneamento básico, programas para poder levar asfalto onde não tem. Então, o poder público levando aí, dando acesso às pessoas e um pouco mais de dignidade de vida, certinho? Então, a gente fica por aqui com a nossa aula hoje sobre globalização. Amanhã, nós teremos aula para os estudantes da primeira série do ensino médio, aula de língua inglesa e língua portuguesa. Então, tchau, tchau. E até a próxima, gente.